Boa noite a todos. Ah, a igreja ela é dividida. Tem aqueles padres que acreditam num casamento da ciência com a religião, ou seja, não existe uma contradição, dá para se casar muito bem. A questão do Homo sapiens, a questão dos dinossauros com a criação. E existem aqueles que acreditam só na Bíblia. Entendeu? Então, eu acredito sim em dinossauros, que eles existiram. Eu acredito sim em fósseis. Eu acredito sim na ciência. Eu acredito sim no homem primata, no homem da caverna. Mas isso eu, Padre Cleudon, tá? Acredito com um grupo de padres da igreja. Não é toda a igreja que acredita nisso. Alguns ainda acreditam na historinha de Adão e Eva, naquela historinha, né, de papai, mamãe, Adão e Eva, que foi criado ali da costela. Então, são os criancinhas religiosos, os infantis religiosos que preferem acreditar na história da carochinha. Aí a gente tem que respeitar eles também, entendeu? Alguns ainda acreditam na historinha de Adão e Eva, naquela historinha, né, de papai, mamãe, Adão e Eva, que foi criado ali da costela. Então, são os criancinhas religiosos, os infantis religiosos que preferem acreditar na história da carochinha. Aí a gente tem que respeitar eles também, entendeu? Alguns ainda acreditam na historinha de Adão e Eva, naquela historinha, né, de papai, mamãe, Adão e Eva, que foi criado ali da costela. Então, são os criancinhas religiosos, os infantis religiosos que preferem acreditar na história da carochinha. Aí a gente tem que respeitar eles também. São os criancinhas religiosos, os infantis religiosos que preferem acreditar na história da carochinha. Aí a gente tem que respeitar eles também. É muito triste ouvir isso de um padre. Falar que Gênesis é a história da carochinha. Veja aqui, Gênesis, capítulo 2, verso 4, em resumo, a criação, tá? Estas são as origens dos céus e dia e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e assim vai. Se você ler Gênesis, você vai ver a criação. E o Padre Cleudon, eu tenho muito respeito ao Padre Cleudon, porque uma coisa é eu comentar o que ele está falando, outra coisa é respeito com a pessoa, porque um dia eu posso depender dele. Um dia onde eu estiver passando, eu posso depender dele. Só que é muito triste falarmos como ele falou, que Adão e Eva, aqui na origem, é a história da carochinha. Ora, como que um padre estudioso acredita em partes da Bíblia? Partes da Bíblia. E a parte que ele não quer acreditar, ou que a faculdade que ele frequentou determinou que não é para acreditar, ele não acredita. Então, se Adão e Eva é uma história da carochinha, nós devemos tomar cuidado. Sabe por quê? Tome cuidado. Você que está acreditando nisso que o Padre Cleudon falou, tome cuidado. Adão e Eva é uma história da carochinha. Resumindo, não existe. É historinha para boi dormir. Agora veja o perigo disso.
Se a história de Adão e Eva não existe, a história da carochinha, eu também agora, de acordo com a história da carochinha, tenho o direito de dizer que o pecado também não existe. Que o pecado é a história da carochinha. E que o pecado começou ali com Satanás, a serpente e Eva. Na verdade, foi levado até Adão. Adão era responsável por este mundo. Satanás tomou posse do mundo através da caída de Adão, porque Eva não tinha autoridade nesse sentido, como Adão teve. Porque Deus deu autoridade para Adão e não para Eva. Então, se Adão e Eva, numa história da carochinha, o pecado também é. E aí, se o pecado é a história da carochinha, Jesus também é a história da carochinha. E se Jesus é a história da carochinha, os evangelhos também são. Apocalipse também é. Aí, ó o que acontece aqui, ó. Tudo é uma história em quadrinhos. Aí, o que acontece? Acabou a nossa esperança. Acabou a nossa esperança. Porque por causa de um decreto de estudo falando que Adão e Eva, a história da carochinha, me deu liberdade de ver que o pecado que me aflige e que Deus e Jesus está voltando para me salvar do pecado é uma história da carochinha. Porque começou com Adão e Eva. Então o relato bíblico de Gênesis é real. É real. As pessoas querem acreditar no difícil. As pessoas querem acreditar no difícil. E o mais simples é você ler a Bíblia e acreditar na Bíblia. Mas não. Parece que desejamos complicar tudo. Sabe por que desejamos complicar tudo? Porque queremos ser intelectuais. Queremos dar explicações de alto nível para sairmos dos intelectuais. Sendo que Deus, que é o Criador, dá uma explicação única e verdadeira para que nós possamos entender. A explicação é única e verdadeira. Ok? A explicação é única e verdadeira. Então tome cuidado. Respeito. Nós respeitamos todas as pessoas. É uma das nossas obrigações. E eu gosto do pastor, do padre Cleudon, porque ele tem excelentes colocações no programa Em Revista, na RBTV, na Rede Brasil de televisão. Só que esta colocação acaba confundindo as pessoas, porque elas também começam a desvalorizar, a banalizar a criação, Adão e Eva, o pecado que veio de Adão e Eva, já que Adão e Eva é uma historinha para boi dormir, o pecado também é, porque o pecado aconteceu com eles. E isso é um perigo. Quando você não acredita no pecado, você vai viver o pecado inconscientemente e perder a salvação. Mas sabe quem faz isso? Não é o padre Cleudon, não, porque ele é um homem de Deus. Sabe quem faz isso? Quem nos usa? Sabe? É Satanás. Satanás nos engana, me engana também, engana as pessoas. É por isso que nós precisamos de estar em oração.
em profunda oração, em momento de comunhão, nós precisamos de separar tempo para buscar a Deus. Isso que eu estou falando aqui é uma coisa muito séria e verdadeira. Ok? Compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que a verdade seja compartilhada e que a verdade seja falada, compreendida através do Espírito Santo, porque eu aqui sou apenas uma ferramenta, humilde ferramenta, que quando eu peco, eu busco a Deus o perdão dos meus pecados. Mas Deus confiou a mim e a você e a várias pessoas a participar da pregação da verdade. Ok? Um forte abraço. Fique na paz. E até um próximo conteúdo. EV, boa noite a todos. A igreja ela é dividida. Tem aqueles padres que acreditam num casamento da ciência com a religião, ou seja, não existe uma contradição, dá para se casar muito bem a questão do Homo sapiens, a questão dos dinossauros com a criação. E existem aqueles que acreditam só na Bíblia. E não que negam o dinossauro, porque não tem como negar o dinossauro. A ciência está aí, prova a existência. Eu acho que a partir do momento que eu tenho uma prova e que essa prova ela é irrefutável, não adianta eu ficar dando uma de louco e falando que não existe, que é isopor, que é invenção dos ricos. Existe prova. Eu acho que o André ele não gastou todos os anos da vida dele dissecando o isopor. Não é possível, entendeu? Então, eu acredito sim em dinossauros, que eles existiram. Eu acredito sim em fósseis. Eu acredito sim na ciência. Eu acredito sim no homem primata, no homem da caverna. Mas isso eu, Padre Cleudon, tá? Acredito com um grupo de padres da igreja. Não é toda a igreja que acredita nisso. Alguns ainda acreditam na historinha de Adão e Eva, naquela historinha, né, de papai, mamãe, Adão e Eva, que foi criado ali da costela. Então, são os criancinhas religiosos, os infantis religiosos que preferem acreditar na história da carochinha. Aí a gente tem que respeitar eles também, entendeu?